Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas que todo mundo se faz uma hora ou outra. Afinal, quem sou eu? Mas olha, a gente vai fazer isso por um caminho bem diferente, com uma ideia que tem o poder de virar de ponta cabeça o que a gente pensa sobre nós mesmos. Então, se prepara, porque a resposta talvez não esteja onde a gente sempre procura. Bom, para começar essa nossa jornada, vamos direto ao ponto. A grande questão da identidade. Pois é, essa é a pergunta, né? Lá no fundo, quem a gente é? É uma busca que, de um jeito ou de outro, todo mundo faz. Mas e se a resposta não estiver onde a gente sempre foi ensinado a procurar? A nossa intuição quase sempre diz pra gente olhar pra dentro, né? Pra buscar nossa essência. Mas e se essa busca interna for só uma parte da história? A teoria que a gente vai ver hoje propõe uma coisa bem radical. E se a chave para entender quem somos estiver, na verdade, do lado de fora? E essa ideia já nos joga direto na nossa segunda parte. O conceito de que a nossa identidade não é uma coisa que a gente descobre, mas sim algo que é forjado no olhar das outras pessoas. Ok, vamos entender isso aqui direitinho. O conceito central que vem do psicólogo Antônio da Costa Ciampa é a alteridade. Falando de um jeito simples, isso quer dizer que a gente não se torna quem a gente é num vácuo, sozinhos. A gente precisa do outro para nos dar um contorno, para nos reconhecer, e só assim a gente passa a existir para nós mesmos. Essa frase aqui é a chave de tudo. O nosso ser é, na sua essência, um ser para o outro. Isso quer dizer que a nossa identidade é construída na relação, sabe? No diálogo e na resposta que a gente recebe do mundo e das pessoas que estão à nossa volta. Tá, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos pensar num exemplo bem concreto. Imagina um estudante que começa a se ver como um bom aluno. Isso não acontece do nada, não é uma descoberta que ele faz sozinho. Não. Acontece porque as pessoas em volta, professores, colegas, o reconhecem e o nomeiam assim. Esse olhar que vem de fora é absorvido, sabe? Internalizado. E aí pronto, vira parte de quem ele é. É fascinante, né? Certo? Então a nossa identidade vem de fora. Mas será que é só isso? A história começa a ficar um pouco mais complexa agora, porque ao mesmo tempo que a gente é moldado por fora, tem uma verdadeira batalha acontecendo aqui dentro. Isso nos leva a uma pergunta que é crucial. Uma vez que o mundo nos dá um rótulo, o trabalho está feito? A nossa identidade está definida para sempre? A resposta, segundo Ciampa, é um não bem grande. E é exatamente aqui que a coisa toda fica ainda mais dinâmica. Longe de ser uma coisa estável, paradinha, a identidade é um campo de batalha. É um lugar de movimento o tempo todo, puxado por forças opostas que moram dentro da gente. E essas forças opostas são as contradições que todo mundo carrega. Pensa bem, a gente quer a segurança de ser quem a gente é, mas ao mesmo tempo a gente precisa mudar. A gente se sente livre, mas vive limitado pelas nossas condições. A gente busca autonomia, mas depende dos outros. É nessa tensão que a identidade pulsa e se transforma. Vamos trazer isso para a vida real. Pensa numa pessoa jovem que quer muito ter independência, fazer as próprias escolhas, só que, ao mesmo tempo, ela ainda depende da família para se sustentar. Essa contradição não é um problema, entende? É um motor, é o que move essa pessoa a estudar, a trabalhar, a se transformar para conseguir resolver essa tensão. É a contradição que gera o movimento. E com isso, a gente chega na nossa parte final, juntando essas duas grandes ideias: o olhar que vem do outro e esse cabo de guerra que acontece dentro da gente. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A grande lição talvez seja que identidade não é um substantivo, é um verbo. Não é algo que a gente tem, mas algo que a gente está sendo. É um processo que nunca para de negociar entre o que os outros dizem que a gente é e as contradições que a gente sente aqui dentro. E assim a gente termina com uma pergunta e não com uma resposta definitiva. Se a nossa identidade é essa história que está sempre em aberto, talvez a questão mais importante não seja quem eu sou, mas sim quem eu estou me tornando a cada momento. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.